vítimas da fome, de pé famélicos da terra. Da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal pelo fundo, de pé, não mais senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos nós os produtores. Bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amor, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra-mãe livre comum. Para não ter protestos vãos, para sair deste antro estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Reunidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amor, a internacional. O crime do rico a lei o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direito para o pobre, ao rico tudo é permitido. A opressão não mais sujeitos, somos iguais todos os seres. Não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres. Bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amor, a internacional. Abomináveis da grandeza, os reis da meme e da fornalha, edificaram a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Todo o produto de quem sua a corja não recolheu, querendo que não restitua. O povo quer só o que é seu. Bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amor, a internacional. Nós fomos de fumo embriagados, mas entre nós guerra aos senhores. Passamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Se a raça viu cheia de gala, nos quer a força canibais. Logo verás que as nossas balas são para os nossos generais. Bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amor, a internacional. Pois somos do povo ativo, trabalhador forte e fecundo. Pertence a terra aos produtivos, o parasita deixa o mundo. Ó parasita que te nutres do nosso sangue a gotejar. Se nos faltarem grãos abutres, não deixe o sol deflorar. Bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amor, a internacional. Eu consigo. Lá no aprendizagem, saber, todo dia que aprende. Não é isso? Aprendendo em ensinar. Onde é que vem fotos?
Você conversa com associações. Cadê o MCC? Ele foi liderança e ainda é o líder do MCC em Rondônia. Eu estou atuando no sul do Amazonas desde o ano 2000. Inclusive agora lá na Gleba Curuquetê. Participou do encontro aí, foi obrigado a jogar pesado contra o INCRA, principalmente contra a dona Socorro e a dona Núdia, sua colega lá, que trabalha no INCRA, viu, Davi? Já viu o Davi? Lá no INCRA. Mas ele... Queremos convidá-los e veio prestigiar o lançamento do livro Desmatamento, Grilagens e Conflitos Agrários no Amazonas, de José Barbosa de Carvalho. É com imenso prazer que a editora Valer publica esta obra e a livraria hoje em festa faz o seu lançamento. Para fazer a abertura desse grande momento de lançamento, eu convido o coordenador editorial, professor Tenório Teres. Bem, queremos, na verdade, reiterar os agradecimentos a todos que compareceram. As manhãs de sábado já são tradicionais para Valer, com os lançamentos, com as obras que temos produzido. E hoje temos um livro muito especial, porque dos mais de 600 títulos publicados pela editora, eu considero que esse é um dos livros mais importantes que se publicou sobre a problemática amazônica contemporânea. Porque muito se tem escrito sobre a Amazônia e o Amazonas em especial. A cultura, a sociologia, a literatura, a política, mas a questão da terra na Amazônia tem merecido pouca atenção em termos de estudos sistemáticos, pesquisas realmente fundamentadas, com um diagnóstico bastante crítico e objetivo, portanto, do que está acontecendo na Amazônia. E embora se fale muito dessa história da preservação da Amazônia, o fato é que por debaixo de toda essa discussão existem muitos problemas na região e um dos grandes desafios diz respeito a essa questão da apropriação das terras públicas no Amazonas e na Amazônia de modo geral. E este livro do Barbosa, ele é marcante porque é um grande panorama, é uma sistematização de um trabalho que foi sendo realizado ao longo de décadas por ele. Não é só uma pesquisa bibliográfica de alguém que foi ler em outros livros, mas é um trabalho de alguém que esteve lá nos locais em que estão ocorrendo os problemas com a terra aqui no Amazonas. Então é um livro, portanto, objetivo, é um livro verdadeiro e é um livro profundamente humano, porque o Barbosa ele também resgata, ele não só situa o problema, como ele resgata também a vida e a história das pessoas que lutam pela terra no Amazonas e moram na Amazônia. Então é um livro também que faz justiça àqueles que são injustiçados, espancados, violentados, presos, porque muitas vezes não tem como se defender e como defender o seu pedaço de chão. Eu fiquei muito impressionado com este livro de ver que há uma verdadeira conivência dos poderes desse Estado com relação a esse problema da terra na nossa região. Fico impressionado com isso. E ver que, na verdade, como acontece na cidade, que as pessoas mais pobres são privadas dos seus direitos, são injustiçadas, no campo não é diferente. Os poceiros, os camponeses continuam sendo, não só perdendo as suas terras, como continuam sendo espancados e alguns até mortos porque defendem um pedacinho de terra contra os interesses de grandes latifundiários, de pessoas que nem trabalham na terra, mas que especulam com a terra, pensando apenas em oferir vantagens a médio e a longo prazo. Então, seja certo de uma coisa, Barbosa, esse seu livro é um livro marcante, é uma contribuição importante para a discussão sobre o problema da terra na Amazônia e no Brasil. E também foi um ato de coragem publicar esse livro, porque ele tinha receio de publicar, e eu disse, você não pode ter receio da verdade. Não importa quem esteja envolvido nisso, não importa que seja um desembargador, um juiz. O que importa é que você diga a verdade, né? E esse livro também é um ato de verdade. Então, parabéns a você e muito obrigado a vocês que compareceram nesta manhã para prestigiar o lançamento do Barbosa. Lábrea,
MCC, Adelino Ramos. Em primeiro lugar, bom dia para todos vocês. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, principalmente com Barbosa, no lançamento desse livro. Porque o livro desse camarada aqui, eu acho que vai ensinar muitos camponeses a se defender do que já aconteceu. É só os segmentos aprender a desdobrar o que ele escreveu nesse livro com suas bases. Provou ontem e ontem, aqui dentro da capital de Manaus, na sede do INCRA, o que está escrito no livro dele, a gente viu na prática e dentro do INCRA. Que a gente lá do sul do Amazonas requereu uma audiência com o desembargador em Brasília, ouvidor, e aconteceu. Até eu digo, claro, que esse livro do Barbosa, deve cobrar esse segmento aqui de Manaus, deve cobrar os partidos que se diz de esquerda, que tem responsabilidade e diz que são defensores dos camponeses, deveria estar lá dentro da audiência, com a ouvidoria agrária, Departamento da Polícia Federal de Brasília, INCRA Nacional, o INCRA daqui, onde a gente escutou pelo INCRA Nacional, dizendo que a superintendência daqui não sabe fazer uma desapropriação de terra. Quem falou isso foi o diretor do INCRA Nacional, para ela mesma. Então ela não é uma má pessoa. Falta o segmento ajudar, provar como é que se faz a desapropriação e não fazer lá nos fins do mundo. Faça parte da cidade, que a reforma agrária tem que ser feita aqui, perto da cidade, para o trabalhador não ficar isolado. E o livro desse camarada está dizendo o que aconteceu e o que foi relatado para a Polícia Federal, para o INCRA Nacional para a Ouvidoria, dos confrontos que está das perseguições, das ameaças, das pancadas que o trabalhador leva. Está levando aqui por falta de organização, por falta de instrução. E o Estado da Amazônia é o mundo, eu moro e estou num projeto novo que nós empurramos para baixo de pancada e cacete para provar, que é no sul de Lápis. E estamos lá com um projeto muito grande defendido pelo INCRA de Brasília e pela Ouvidoria Agrária. Agora, como que aprovou isso? Nós provamos ontem, mais uma vez em Manaus, que a reforma agrária não se faz arrumando as mãos, não. Porque quando nós arrumamos as mãos assim, os homens estão me dizendo o cacete. Tem que preparar os trabalhadores, e aqui está dizendo no livro como se defender. Porque o que aconteceu ensina nós. Lê o livro do camarada Barbosa, que vai ensinar nós a preparar. E vou deixar claro aqui, não deixe os parlamentares de esquerda, de direita, sossegados, que estão muito calmos aqui em Manaus. Põe os movimentos para cima e faça eles cumprir o papel dele. Porque aqui está faltando apoio político para a questão da reforma agrária. Por isso que eu quero encerrar minha falação dizendo mais uma vez, o que depender do movimento camponês colombiano, para dentro do estado do Amazonas, que nós já estamos, com uma proposta inovadora, respeitada a nível mundial, nós estamos com disposição para ajudar a desdobrar esse livro do camarada Ambrósio para qualquer canto do estado do Amazonas do país. Tá? Então, por isso, eu agradeço pelo momento e muito obrigado. Um dos grandes desafios que nós temos é justamente fazer a distribuição desses livros. Então, o livro está pronto, é um trabalho de muita luta e, como já foi dito, a custo de um preço muito caro, não pela confecção, mas pelo trabalho de ir a campo e pegar as informações e jogar aqui as verdades. Esse foi o preço maior. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados.
santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário. Brasileira vem acompanhando o debate sobre o Código Florestal. A Câmara acaba de aprovar, está chegando um debate importante e ganhou relevância. Veja que a lei da responsabilidade do Congresso, da sociedade, nós temos que acompanhar, conviver, senador Pedro Taques, a opinião internacional sobre o fazer, o elaborar o Código Florestal. E é nesse contexto do debate sobre floresta, sobre o Código, e não poderia ser diferente de repudiar e exigir providências, repudiar os assassinatos e exigir providências das instituições competentes para prender, para impedir que outras lideranças, homens simples, mulheres simples lá da Amazônia, possam viver com dignidade, possam ser protegidos dos criminosos que atacam de forma covarde, senhora presidenta. Esses que fazem e que dão a vida discutindo a floresta, defendendo a floresta, fazendo da forma mais dramática o debate sobre a importância de preservarmos a floresta amazônica. Esse território que é um dos poucos no mundo, no planeta Terra, com floresta em pé. Ora, senhora presidenta, chega a ser dramático
assisti por um canal de televisão os últimos dias do senhor José Cláudio e da senhora Maria do Espírito Santo, chamando a atenção das autoridades que estavam ameaçados pelos madeireiros contumazes ali no sul do Pará. E aqui eu quero ter o cuidado. Permite uma parte, senador. Lamentavelmente gostaria de fazer o debate, mas o meu tempo é pela comunicação inadiável. Eu tenho aqui o cuidado de não generalizar. Mas o senhor José Cláudio e a senhora Maria do Espírito Santo foram mortos de forma brutal, covarde, pelo setor madeireiro. Pelo setor madeireiro. Ilegal. Que não respeita as leis. Que não respeita a vida. Que não respeita a floresta. Da mesma forma o Adelino Ramos. E esse projeto, senhora presidenta, eu comecei a construir o Curaquequê, ali no sul do Amazonas, na divisa com o Acre. É um território de floresta, é um paraíso da natureza, quando estava à frente do INCRA. E ali as famílias, sob pressão também do setor madeireiro, já não do Pará, mas de Rondônia. E os povos pequenos, os pobres da floresta, os povos indígenas, as populações tradicionais, vivem com o temor desse segmento, desse setor. Senhora presidente. Um minuto para encerrar, senador. A morte, o assassinato dessas pessoas, ali da Amazônia. Aí eu flecha. Na realidade, a ocupação da Amazônia começa com os assassinatos. Nós lembramos essa história bem contemporânea. Já falou. Mas a ocupação da Amazônia lá no século XVI começa com a agressão aos povos indígenas, que ali viviam eu não vou estar aqui, de forma secular e foram tombando. Será possível que ninguém consegue um modo vivente, democrático, de respeitar as populações tradicionais? Trabalhar a floresta, trabalhar a produção, sem precisar fazer essa história de assassinatos, senhora presidenta. Eu aguardo e encerro aqui que os ministérios possam ir para... Mas eu peço, é por conta de... Me mexe muito essa questão da Amazônia. Eu gostaria de falar mais, obedecendo os critérios de Vossa Excelência. Eu encerro aqui o meu pronunciamento, prestando a minha absoluta solidariedade aos povos pobres, às populações tradicionais que vivem na Amazônia e que padecem e que escrevem essa história, tombando de forma tão brutal em defesa da floresta, dos rios e da cultura da Amazônia. Muito obrigado, senhor. Que, no meu entender, o que aconteceu ali foi a falta de o Estado do Amazonas, a falta do Estado de Rondônia e a falta do Estado do Acre estarem atuando na região. Eu não quero aqui responsabilizar como um coautor da situação, acredito que pode ter ou não, não sei, não vou entrar nesse mérito, mas talvez se houvesse policiamento melhor em Vista Alegre, em relação ao efetivo e em relação aos crimes que acontecem lá, que eu acredito que o Dr. Claudio Nunes já falou que foi reforçado, que já foi melhorado, que já existe um programa em relação a isso, ou pelo menos a capacitação dos servidores da Ouvidoria Agrária Nacional em como tratar esse tipo de denúncia. Porque, por exemplo, a Ouvidoria Agrária Nacional, ao ter essas denúncias, ela replica os e-mails explicando toda a situação, relatando os ocorridos, replica os e-mails a 30 pessoas de uma vez. Como é que eu vou replicar um e-mail sigiloso a 30 pessoas que, às vezes, não têm o menor compromisso com a coisa? Então, o Dinho denunciava a exploração de madeira,
denunciava a grilagem de terra para a ouvidoria, vinha a ouvidoria e dizia: senhor Adelino, com muita honra, vamos tomar as providências. Só que providência que vai ser tomada? Vai ser tomada a providência de passar um e-mail para mais 30 pessoas para ficar sabendo que ele está denunciando. Então, isso vai vazar informações? Acho que você está tratando de vazar informações. Está colocando no jornal que, no caso, o camarada Dinho estava denunciando a grilagem de terra. Ou, no caso do IBAMA, tanto o IBAMA Rondônia quanto o IBAMA Amazonas, a hora que era denunciada para a Ouvidoria Agrária Nacional o que estava acontecendo, o furto de madeira e todas as situações relativas aos crimes ambientais da região, o IBAMA entrava em contato com a ouvidoria, passando para mais 30 e-mails, indo e voltando as informações. E qual que era o resultado disso? Iam as operações do IBAMA, realmente iam, desciam os helicópteros na Associação dos Camponeses, lá na sede do projeto. Em seguida, os helicópteros desciam, saíam as caminhonetes do IBAMA, apreendendo todo mundo com os caminhões na região. Ou seja, quem denunciou? O presidente da associação. Daí eu falo da capacitação. Se tivessem capacitação para tratar dos conflitos agrários, para tratar dos conflitos ambientais, para tratar de como verificar essas denúncias em loco, mas não. Você imagina que desce um helicóptero na casa do cidadão que denunciou para pegar informações para, a partir de então, apurar. E 15 minutos depois, o mesmo helicóptero aterrissa na frente de um caminhão e apreende o caminhão e leva todo mundo preso. Quem denunciou? Será que existiria alguma dúvida em relação a quem matou e por que matou? Eu matei porque eu me senti denunciado, eu me senti coagido. Eu sabia que se o Dinho continuasse ali, a presença do Dinho ali seria prejudicial ao sustento da minha família. Porque a gente sabe que o toureiro, por mais que cometa o crime ambiental, mas ele está ali também para sustentar os filhos dele, para ter o meio de vida dele. Então, como não há política pública necessária para coibir essas situações, como não há a capacitação dos servidores para coibir esse tipo de situação, vai acontecer não só uma, quanto mais duas, mais 10 mil vezes, porque é o normal. Porque não há como descer um helicóptero e as viaturas do IBAMA num determinado local que não levante a suspeita de que aquela pessoa foi quem denunciou. Entende? Então, a providência que a comissão poderia tomar, junto aos governos, por que não um posto avançado em Vista Alegre da Abunã? Por que não um posto avançado das Polícia Militar, Polícia Civil, no Amazonas, na região da Ponta Abunã? Não tem. O Estado do Amazonas hoje está deixando de arrecadar impostos, está deixando correr livre a situação, sem ter o menor... Eu não sei se é a falta de interesse do Estado ou o que é. A gente, em algumas reuniões com a Secretaria de Produção do Estado, a Secretaria de Produção está intervindo nessa situação, buscando postos móveis, mas não sai. A coisa não sai. O governo do Estado está travado em relação a isso. Aí vamos ao governo do Estado de Rondônia. Por que não aparelha melhor os policiais? Por que não aparelha os postos de saúde? Por que não põe um hospital naquela região? Talvez se o Dinho tivesse, na situação específica, tivesse sido atendido. Agora, nós temos informações também de que a Polícia Militar nada fez quando da ocorrência dos disparos e que o carro que socorreu o Dinho até o posto de saúde mais próximo foi acompanhado por uma caminhonete que não deixava o carro andar rápido. E cadê a atuação da polícia? Por que a polícia permitiu que uma situação dessa acontecesse? Aí você imagina, vai uma caminhonete na frente do carro que está com uma pessoa morrendo, segurando para não deixar o carro correr. As informações já estavam em extrema para que ele não fosse atendido. Então, assim, eu não sei se o assassino teria todo esse poder de entrar em contato com o hospital de extrema pedindo para que ele não fosse atendido. Mas acredito que tem. Eu não sei a influência daquele rapaz na situação. Mas o que eu queria, o que eu acredito que possa estar contribuindo com a comissão, é justamente o pedido de que os servidores da Polícia Federal, da Ouvidoria Agrária Nacional e do IBAMA
estejam melhores preparados a lidar com movimentos. Porque o movimento para ter força, ele trabalha com denúncia, ele trabalha com barulho, ele trabalha indo à luta. Qualquer movimento social, ele depende disso para ter voz, para ter força. Como é que o movimento social vai buscar ter essa força sem ter o preparo do IBAMA, da ouvidoria, em como tratar as situações, como tratar de maneira sigilosa, em como tratar sem estar replicando e-mail para 30 pessoas para que os madeireiros ou os fazendeiros saibam do que está acontecendo, de que é exatamente o conflito e quem que está denunciando. Eu acredito que é essa a contribuição que a associação tem a dar. Eu digo a associação porque enquanto estávamos lá, enquanto o Dinho buscava fazer aquelas denúncias, a gente tentava orientar, olha, Dinho, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque a ouvidoria não vai saber como lidar, o IBAMA não vai saber como lidar, a Polícia Federal não vai saber como lidar. Por quê? Porque vai chegar aqui e vai mostrar que você que está denunciando. Então vamos tentar agir com mais cautela, mas ele estava apavorado já com aquela situação toda e realmente denunciava. Por mais que nós falávamos, olha, não é por aí, não vai assim e tal, ele falava, eu não vou morrer, eu não posso morrer, eu tenho que denunciar para que eu tenha segurança. Denunciou, buscou proteção e nunca teve a proteção buscada. Aí, eu achei interessante que ontem vieram nossos colegas de trabalho, doutor, os juízes aqui, buscar apoio. Os juízes têm condições, ou pela sua associação de magistrados, ou do bolso, de vir aqui em Brasília buscar apoio. O Dinho não tinha. Entende? Então, os juízes vêm cá, gabinete em gabinete, explicar a situação e buscar apoio para o aumento salarial e tal, e que eu acho que seja digno, mas o Dinho, a associação, não tinha. Ele não tinha como estar ligando para Porto Velho que seja, mas mandava e-mails, mandava ofícios para a ouvidoria e nada foi feito. Fazer novas audiências para discutir as vidas levadas pela violência, mas que a gente possa discutir medidas concretas. Então, com essas palavras e complementando a deputada Manuela, eu passo a palavra para o Dom Ladislau para abrir o nosso debate em nome da CPT e depois vamos ouvir os nossos convidados nessa primeira mesa e depois numa segunda mesa. Então, com a palavra o senhor. Então, boa tarde a todos. Com muito carinho, quero saudar o senhor presidente, deputado Couto, deputada Emanuela, que foram os responsáveis para a convocação dessa audiência pública. E a gente, então, quer expressar a gratidão também dos movimentos sociais, pastorais sociais, de que isso esteja acontecendo. O debate público é indispensável. Eu quero dizer de que a CPT, neste ano, publicou o 26º caderno sobre os conflitos no campo do Brasil. Então, essa questão de impunidade no Brasil, a questão da violência no campo já é endêmica. Já é endêmica. E a gente gostaria que essa doença fosse debelada o quanto antes. E então, queria dizer, em primeiro lugar, de que a CPT, ela tem uma filosofia, tem também métodos objetivos. A serviço das igrejas, ela tem, em primeiro lugar, apoiar, ser solidário com aqueles que lutam pela terra, que são os sem terras. Eu estive em Goiás e vi muitos acampados à beira da estrada. Estive com uma delegação da Europa e eles disseram, mas por que essa gente está aqui? Porque são sem terra. Mas eles disseram, essas imensidões de terras que nós estamos vendo. Então, às vezes, até constrangedor para nós, uma situação dessas. Depois a CPT, em segundo lugar, ela luta
na terra, aqueles que estão na terra, os pequenos agricultores, com muitas dificuldades, com tantas distorções que nós temos. Por exemplo, agora eu estava lendo, mais de 100 bilhões destinados ao financiamento ao agronegócio, e apenas 10% disso para os pequenos agricultores. Aqueles que produzem mais alimento, mais de 70% do alimento para o povo brasileiro. Depois, a CPT também é aquela que luta pelos direitos humanos do trabalhador e da trabalhadora, ou sem terra, aqueles que estão na terra ou sem terra. E depois, ultimamente, uma grande ênfase na luta pela água potável e defesa dos biomas. Aquilo que eu vou dizer agora talvez possa parecer que não tem muita importância. Eu sou descendente de poloneses e de agricultores. A grande imigração polonesa veio ao Brasil porque eram sem terra. Vinham em busca da terra, pão e liberdade. Porque a Polônia nem existia, estava repartida entre 3 grandes potências. A Polônia, eles eram sem terras porque na Polônia existia também latifúndio. Mas, entre as 2 guerras mundiais, a Polônia fez uma reforma agrária. Eu estou agora lendo sobre a reforma agrária, todos os discursos que foram feitos pelos deputados, senadores, na questão da reforma agrária. E havia tantos argumentos muito semelhantes do que se usa aqui. O deputado dizendo assim, eu sempre fui pela reforma agrária, mas ainda não é o tempo de fazer isso. Né? Mas o outro dizia, mas sim, mas esse pessoal não está preparado para trabalhar na terra. Esses pequenos, eles nem sabem trabalhar na terra, mas eles trabalhavam para eles. E assim por diante. Então, os mesmos argumentos que se usam hoje aqui no Brasil para retardar ou fazer com que nunca aconteça a reforma agrária, lá também fizeram. Mas o que eu queria acentuar aqui foi a consequência disso. Ela foi aprovada. Esse livro se chama assim, Mudança Profunda e Revolucionária. Qual é a consequência? Além da derrota do sistema comunista, mais tarde, porque eles nunca deixaram a coletivização, como aconteceu na União Soviética, onde os proprietários eram menos de 1% só. No Brasil nós temos mais 2% mais ou menos de proprietários que têm metade das terras, o que já isto clama ao céu. Né? Então, qual a consequência da reforma agrária na Polônia? Hoje, a Polônia tem 35% vivendo na terra. 35%. E nós, com essas imensidões, apenas 18%. O que é, de fato, para quem olha para nós, isso é uma coisa incompreensível. Eu gostaria de dizer também de que, se a violência já na terra é endêmica, né, e a CPT, aliada também com outros movimentos sociais, que luta por isso aqui, ela também não pode ficar contente apenas com medidas paliativas, pontuais. Não vamos fazer melhor fiscalização agora, então não vai haver mais desmatamento, Código Florestal e tal. Né? Nós sabemos que isso não funciona. Desde quando que existe isso aqui? E agora nós estamos vendo que o desmatamento vai continuando, está avançando, né? As nossas florestas estão sendo destruídas. E ainda nós podemos dizer que nos cantos do Brasil, onde a árvore é preservada, é onde predomina a agricultura familiar. E, sobretudo, a agricultura agroecológica. Então, não basta apenas fiscalização. Trabalho escravo. Cada ano, graças a Deus, que agora estão sendo libertados também. Mas e aqueles que cometeram tudo isso? Estão lá impunes, não aconteceu nada. Não tenho conhecimento de alguém que usou o trabalho escravo para ser condenado. Então, essa é uma medida indispensável, mas ela não vai resolver ainda. Outras medidas imediatas que nós temos que fazer, além da fiscalização, né? Nós temos que ir aquelas medidas que vão atacar as causas. Né? As causas.
E para nós da CPT, porque eu também, enquanto me considero gente, já se falava da reforma agrária, e nos anos 60, quem ainda defendia era taxado de comunista, de subversivo, né? E a gente vê que não é nada disso aqui. Sem reforma agrária, não haverá grande diminuição da violência na terra, no campo, né? Isso é indispensável. Por isso também eu quero lembrar de que em 1988, quando foi aprovada a nossa Constituição Cidadã, uma das grandes falhas que não foi aprovado aquele projeto que teve o maior número de assinaturas, que favorecia a reforma agrária, a limitação da propriedade no Brasil, da terra do Brasil. Os deputados daquela época, os senadores, têm uma grande dívida, uma grande responsabilidade daquilo que hoje acontece no campo e na terra. Então, acho que também os nossos deputados, senadores, possam agora fazer alguma coisa para resgatar isso aqui. O povo foi consultado, mas não foi ouvido. E numa democracia, a voz do povo deve ser aquela que comanda, né? E os deputados, senadores, são os representantes de todo o povo, não de um grupo, de uma facção. Então, a Comissão Pastoral da Terra espera de que, depois dessas audiências, sejam tomadas medidas imediatas, aquilo que possa amenizar, mas que também aqui se lute, haja um compromisso pela verdadeira reforma agrária. Eu quero agradecer esta oportunidade aqui de dizer. Não vou me estender sobre casos que foram aqui já apresentados pela CPT, inclusive, né, pelos nossos representantes. Desses últimos casos tão tristes, o que vai acontecer? Eles continuarão também impunes, de tantos e tantos mil assassinados que a CPT já registrou. Nem 70 pessoas foram indiciadas sim, mas condenadas. Então a gente espera de que a impunidade tenha um final, mas que também haja algo de muito promissor na defesa de aquilo que possa resolver definitivamente a questão da violência no campo. Isso é possível. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, Dom Ladislau. E agora nós vamos ouvir a Clauceli Ramos, que é filha do senhor Adelino Ramos, que foi assassinado no estado de Rondônia no dia 27 de janeiro, portanto, há um mês atrás. Que na realidade, 27 de maio, há um mês atrás. E que o Adelino Ramos, que foi assassinado, já era um lavrador remanescente do movimento de Corumbiara, que foi assassinado no estado de Rondônia no dia 27 de janeiro, portanto, há um mês atrás. Que na realidade, 27 de maio, há um mês atrás. E que o Adelino Ramos, que foi assassinado, já era um lavrador remanescente do movimento de Corumbiara. Então vamos ouvir a sua filha Clauceli Ramos. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pois sei, nesse momento, milhares de pessoas, milhares de famílias estão desconstituídas pela violência imposta pelo latifúndio e não têm a oportunidade de vir, de gritar por justiça, não têm a oportunidade que hoje eu estou tendo também de falar do meu pai. Ontem completou um mês que ele faleceu. Para mim a dor ainda está viva, dói bastante e é meio complexo falar sobre esse assunto. Eu gostaria ainda de relatar que além da dor de perder um pai, tem também a ausência do meu irmão, que foi condenado injustamente, sendo a vítima. E gostaria também de perguntar aonde
que uma máquina fotográfica que registra a atrocidade cometida tanto por policiais quanto por pistoleiros no massacre onde eu estava presente, pode assassinar policiais. Que o meu irmão, Claudemir Gilberto Ramos, foragido não da justiça, mas da injustiça, foi condenado em regime fechado e hoje continua foragido, não sei onde está. O meu pai foi morto nessa luta, denunciando, foi líder do movimento camponês Corumbiara e foi morto não somente por um grupo pequeno de madeireiros, mas o meu pai, a morte dele já foi tramada em Corumbiara pelo latifúndio de Rondônia. É de muito tempo atrás que vinha sido tramada essa morte. Eu me lembro quando criança e quando mais jovem, de muitas vezes temos que nos jogar no chão, porque na nossa casa éramos acordados por rajadas de balas de pistoleiros enviados por latifúndios do estado de Rondônia. Então, essa foi uma oportunidade. Tentaram matar meu irmão, saiu no momento em que ele estava no massacre de Corumbiara. Claudemir foi retirado de lá como morto, foi reconhecido por outras pessoas, por amigos, foi percebido que estava vivo. Depois policiais tentaram invadir o hospital em Vilhena. Uma enfermeira ajudou, socorreu. Os policiais invadiram novamente o Hospital João Paulo II e tentaram assassiná-lo. Então, ele ficou em coma, foi torturado, tem balas no corpo, tem problemas de saúde até hoje e vive na clandestinidade. Eu gostaria de hoje parabenizar a justiça brasileira por seus feitos, mas infelizmente eu tenho que lamentar e pedir por justiça. Porque hoje eu não sei onde está meu irmão. O meu pai, quando chegamos em Rondônia, ele deu início às suas atividades rurais, vendendo verdura e nos sustentando. E foi assim que ele faleceu, entregando verduras para sustentar as 2 filhas dele, do segundo relacionamento dele. Eu gostaria eu estou relatando isso porque nas esferas da sociedade hoje nós vemos muita história de corrupção, nós vemos muita coisa suja e, no entanto, eu posso dizer que eu ainda acredito na seriedade do trabalho. Parabenizo a todos por essa iniciativa, todos da comissão por essa iniciativa. E sei que o meu pai, ele foi uma pessoa incorruptível, foi uma pessoa transparente, foi uma pessoa que deixou aí um grande legado. Foi um grande líder, foi uma pessoa que eu costumo citar como exemplo, Madre Teresa de Calcutá, em uma das passagens, onde ela dizia, um homem leproso, todo mundo tinha nojo dele, a casa vivia suja. Ela foi lá e se dispôs a limpar e viu que tinha uma lamparina lá na casa. Essa lamparina, ele nunca acendia. Aí ela perguntou para ele por que ele nunca acendia essa lamparina. E ele disse que ele nunca acendia porque ele nunca tinha visitas. Nunca teve visitas, nunca recebeu as visitas. Aí ela insistiu para que eu acendesse. E disse que outras pessoas iriam visitar, que outras irmãs iriam visitá-lo. Por muito tempo, assim seguiu. Em um período, esse homem mandou um recado para Madre Teresa de Calcutá, dizendo: digam àquela minha amiga que a luz que ela acendeu em minha vida
continua brilhando sempre. Portanto, é esse exemplo e é essa beleza de Madre Teresa de Calcutá que eu também quero atribuir a meu pai, Adelino Ramos, porque ele deixou vidas brilhando, deixou pessoas, foram mais de 15 mil pessoas assentadas em um total de 37 assentamentos. Então, foi solucionada a situação de muitas pessoas. Peço desculpas porque, como eu disse no início, é muito difícil para mim estar falando desse assunto porque ainda dói. Eu fui a primeira pessoa da família a entrar no IML em Rondônia, em Porto Velho, e a ver meu pai deitado naquela maca, com aqueles buracos no corpo, sendo que a única coisa que ele fez na vida foi lutar por justiça, foi lutar por um direito que não só nosso, mas de todo trabalhador. E a reforma agrária, se a reforma agrária é a terra nas mãos de quem nela trabalha, foi por isso que ele lutou. Meu pai foi assassinado cumprindo um dever do Estado, denunciando a ilegalidade. Eu quero fazer um apelo aqui nesse momento, que o Claudemir não seja mais uma das vítimas a ser mortas, a ser assassinada, onde quer que ele esteja, e que seja revisto o caso dele, que ele tenha liberdade, porque esse julgamento foi um teatro, foi uma palhaçada. Eu estive em Rondônia no velório do meu pai e a atual mulher dele entregou para mim esse pendrive que eu quero entregar aqui, onde estão denúncias, tem áudio. Eu não tive a oportunidade de vê-lo. Eu estou passando para que sejam apuradas essas denúncias e para que seja feito, levado com seriedade, para que não aconteçam só denúncias, mas que tenha solução para que não exista mais vítimas. Eu quero finalizar a minha fala pedindo segurança para a esposa dele, as duas filhas que ele deixou, uma de 2 anos e outra de 6. Para minha mãe e meu irmão, que estão em Rondônia também, correndo risco. Em uma das entrevistas do meu pai, ele disse que ele sabia que ele estava com uma bala na cabeça e não sabia que momento ia disparar. Hoje eu estou aqui cumprindo o mesmo que ele cumpriu, denunciando e pedindo justiça. Eu não sei como vai ser comigo daqui para frente, mas também eu não estou preocupada com isso. Eu estou cumprindo com o meu papel e quero deixar registrado que foi divulgado que a esposa dele e as crianças estavam com segurança, que a minha mãe e meu irmão caçula também estavam com segurança, e isso não existe. Eles estão correndo risco e é necessário que exista segurança para eles. Para finalizar, eu gostaria de ler um poema rápido que eu fiz. Se diz assim: dorme em paz o sono eterno. A missão foi cumprida até aqui. Deus Pai te recebe nos braços porque o bem foi sua fecundação. Apesar da imperfeição humana, deixou um grande legado de luta, coragem, princípios que jamais será apagado. Quem parte jamais imagina a dor de quem fica. Se chorarmos, que seja saudade. Se sonharmos, que seja com um mundo melhor como sempre sonhou. E se a tristeza invadir-nos, que seja regada dos lindos, bons, preciosos momentos que contigo desfrutamos. E quando pensarmos em desistir de qualquer luta, que você seja sempre o exemplo que deu a vida pela luta sem acovardar com o medo ou os obstáculos. Para que foram as dores, os gemidos, lágrimas, as lutas, alegrias, vitórias e derrotas, senão para a grandeza da simplicidade
e a humildade elevadas ao ideal, que nunca almejou status ou cobiça. Lutar sempre, vencer sim, e desistir jamais. A maior profecia é a fé e o amor. Acreditar é fazer. Eu amo meu pai, eu amo a luta pela terra, eu amo a coragem das pessoas que continuam na luta, e eu acredito que se existe algo superior, essa força superior estará conosco e irá nos proteger sempre. Agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou entregar esse pendrive ao Dr. Gersino Silva, desembargador, que é ouvidor agrário nacional. Agora passo a palavra ao senhor Francisco Batista, que é o representante do movimento camponês Corumbiara. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui, em nome da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e do movimento camponês Corumbiara em Rondônia, agradecer ao deputado João Paulo Cunha e à deputada Manuela pela iniciativa deste evento. Fala aqui do massacre que ocorreu em Corumbiara, né? Era 1995, 9 de julho, quando na madrugada um assentamento de trabalhadores sem terra foi atacado violentamente numa verdadeira operação de guerra, né? Que posso colocar aqui para vocês de uma comunidade praticamente desarmada, né? Foi atacada pelo 3º Batalhão da Polícia Militar, BPM, 165 revólveres calibre 38, 12 escopetas calibre 12, 5 metralhadoras 9mm, 4 pistolas, 5 mosquetes calibre 7,32 e 5 carabinas. Isso sem contar com armas da COI, que é o Comando de Operações Especiais da PM, que estavam de férias e estavam a serviço de fazendeiro, e ainda as armas e munições do jagunço e da chamada PM2. Somente parte das armas da PM foram periciadas e só 3 provas de balística foram positivas. As 3 balas eram de revólveres da PM e foram encontradas nos corpos de Ercílio e José Marcondes, poceiros que foram executados sumariamente, como ostentam os lados tanacoscópicos. Esta chacina, meus amigos e minhas amigas, não aconteceu em outro país, aconteceu no Brasil, né? Um país de dimensão continental, onde, infelizmente, no limiar do século XXI, né, ou no século XXI, onde massacres ocorreu como o de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás. Foram 335 pessoas, entre homens e mulheres, que foram torturados, né, e massacrados, e outros até exterminados sumariamente, tirados do local onde estava, como prova nos autos, né, do processo sobre a chacina de Corumbiara. Nesse contexto, Rondônia, né, Rondônia é um estado jovem que, na época, em 1995, no Brasil existia 444 conflitos agrários. Dentre eles, 15 estavam dentro do estado de Rondônia, e estes conflitos era do conhecimento do Estado. Né? Como afirmou Dom Tomás Balduino, presidente da CPT, com relação à questão da chacina de Corumbiara, ele faz a seguinte afirmação: o caso Corumbiara
é um caso bem típico, porque põe o conjunto da sociedade organizada, juízes, políticos, poder executivo, poder legislativo, tudo tem um lado só, do latifúndio contra a organização dos camponeses. Eu convivi com Claudemir Ramos, que foi julgado injustamente junto com Cícero Pereira. Foram dois jovens na época, e o Estado brasileiro condenou essas duas pessoas para justificar a sua forma de justiça no campo. O julgamento não passou de uma farsa. O julgamento de Cícero e Claudemir não passou de uma farsa. Eu não sou advogado, mas qualquer advogado que veja os laudos, o processo, vai ver que é uma vergonha para a justiça brasileira e para o judiciário. Até hoje, as vítimas de Corumbiara sofrem em Rondônia. Pessoas que foram mutiladas, torturadas. O Claudemir, que foi julgado, até hoje sofre, porque após a chacina de Corumbiara, Claudemir foi duramente torturado. Ainda no hospital do município de Vilhena, no sul do estado, houve uma tentativa de assassinato, como também houve uma tentativa de assassinato ainda no hospital de base, na cidade de Porto Velho. E aqui eu relato trecho do próprio processo, né, do júri, onde o promotor chegou a afirmar que ou o Brasil acaba com os sem terra, ou os sem terra acabam com o Brasil. Num verdadeiro ato de vergonha, ele, no próprio plenário do tribunal, chegou a afirmar que tem que matar mesmo. Sem entrar na minha casa, eu mato, eu mato. E ainda fez duras críticas na época que o Fernando Henrique já era para ter destruído os sem terra, né? E numa das suas falações, ele fala da seguinte forma: nossa bandeira é verde e amarela, não é vermelha, não é essa porcaria comunista. Sobre os laudos do inquérito, que ele como promotor era para ter estudado ou lido os autos, ele fala: os laudos são imprestáveis, laudo não nos interessa. Quem tem que ser enrabado na cadeira é esse sem terra bandido, se referindo a Cícero Pereira. E mais acrescenta: eu sou sem terra, não gosto de sem terra. Mais à frente, né, quando era para a segunda sessão do júri, eles reafirmam: sexta-feira o pau vai cantar aqui nesse plenário. Eles vão roubar suas casas se forem absolvidos. Não tem como fugir desses cachorros serem condenados. O pau vai comer. Pode vir para cá até o Papa, que ninguém vai salvar estes cachorros, no ato de, inclusive, de tentar manipular o corpo de jurados. Então, esse foi o desfecho de Corumbiara. 2 trabalhadores que nada mais faziam do que lutar pela terra, e aí nós colocamos hoje: cadê a justiça brasileira? O que aconteceu? Por que o Estado até hoje não indenizou trabalhadores que encontram-se hoje mutilados? E aqui, nós trazemos aqui em nome do movimento camponês Corumbiara, a esta sessão, aos homens que primam pela justiça brasileira, em pleno ano de 2011, para que se faça justiça no campo. E aqui, deputado João Paulo Cunha, o Dinho não era um homem de ganância. O Dinho lutou pela terra, porque quando aconteceu a chacina de Corumbiara, o Dinho era presidente do Sindicato dos Trabalhadores do município de Corumbiara. E, consequentemente, foi preciso sair de Corumbiara e ir para o centro do estado para lutar pela reforma agrária e fazer assentamento.
Há 15 dias atrás visitei o município de Theobroma, onde existe 14 assentamentos que foram fruto da luta do seu Adelino Ramos. No município de Candeias do Jamari, mas ia empurrando para o sul, para o norte do estado de Rondônia, assentados também pela luta de Adelino Ramos. No município de Porto Velho, o assentamento Joana d'Arc, assentados hoje pela causa da luta de Adelino Ramos. Adelino Ramos foi cada vez mais sendo empurrado para o norte do estado e morreu na luta para assentar pessoas no sul do estado do Amazonas. Com uma diferença: se nos anos 90 a luta dos trabalhadores, a luta dos sem terra se dava contra o latifúndio, a luta dos trabalhadores na luta pela terra na Amazônia não se dá mais na luta contra o latifúndio, mas se dá na luta para assentar em projeto de assentamento sustentável, com a convivência com a floresta. Adelino Ramos morreu fazendo o papel do Estado brasileiro, por denunciar o roubo de madeira em terras da União, por denunciar os degradadores ambientais no sul do Amazonas e no norte de Rondônia, onde hoje, para concluir, quero aqui, em nome do povo de nossos estados, os democratas, os progressistas, que querem a paz e a terra naquela região, para que o Estado brasileiro possa agir energicamente contra o latifúndio e contra aqueles que não querem a paz no campo. Muito obrigado. Só anunciar aqui a presença do senhor Carlos Moura, da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Cadê o Carlos? Tudo bem? Anunciar também Yolanda Rocha, do Simpro de Distrito Federal, Jussara Ramos, representante da Confederação das Associações de Servidores do INCRA, o Gilberto, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, da CNBB, Pedro Gontijo também, o padre Hernani, nosso companheiro lá da CNBB, representante da CNBB, o Maurício Neves, que é assessor legislativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado pela presença. Informar que já passaram mais de 20 senhores deputados de 14 estados aqui pela nossa reunião, que mostra a importância da reunião. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Gabriel Wade, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A segunda mesa nós teremos representando o Ministério da Justiça, da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Direitos Humanos, teremos representante da AMB e o representante do Movimento Eldorado Carajás. Então, tem a palavra o doutor Gabriel. Deputado João Paulo Cunha, parabenizo Vossa Excelência e a Comissão de Constituição e Justiça por esse diálogo, esse debate tão importante para a sociedade brasileira, que é justamente a violência no campo. Deputada federal Manuela Dávila, aqui minha conterrânea também, estava na abertura da sessão. O deputado federal Luiz Couto, também um defensor dos direitos humanos, que convocou a realização dessa reunião. Dom Ladislau Biernazzi, é muito importante a presença da igreja aqui nesse momento, nesse debate. Francisco Batista da Silva, representante do movimento camponês Corumbiara, também aqui presente. E a senhora Glauceli Ramos deu uns depoimentos mais bonitos que eu já ouvi em toda a minha vida, né? Teve seu pai assassinado de forma covarde, né? E crime esse que não pode realmente ficar impune, né? E é justamente isso, Glauceli, que nós, juízes federais brasileiros, queremos, porque a justiça hoje no Brasil, para combater esses crimes no campo, contra o camponês, contra o trabalhador da terra brasileiro, não tem funcionado. Por isso que os juízes federais brasileiros estão aqui para propor uma alternativa, que é a federalização dos crimes contra os direitos humanos. Tenho certeza que esse número vergonhoso de 98% de casos de impunidade no estado do Pará, com a federalização, nós temos as condições, em parceria com o governo da presidente Dilma,
com essa casa, com o Ministério da Justiça, através da federalização desses crimes, acabar com a impunidade ou diminuir a um índice muito próximo do zero. Os juízes federais estão preparados para isso. Esses números de 219 mortes no Pará foram 180 situações de crime que geraram apenas 4 processos. Isso é um número absurdo. Não é à toa que a Comissão de Direitos Humanos da OEA sancionou o Brasil 3 vezes por descumprimento contra os direitos humanos no nosso país. E o nosso país está com a imagem arranhada, inclusive no exterior. O principal é a morte dos nossos trabalhadores, aqui evidentemente é isso que nos preocupa, Dom Ladislau. Mas e a imagem do nosso país no exterior? Como é que fica? Como é que fica a imagem do nosso país no exterior? Nós vemos que não é um problema apenas do estado do Pará. No estado de Rondônia, tivemos 71 mortes nos últimos anos. No Mato Grosso, tivemos 50 mortes e a impunidade, segundo números que vêm do próprio governo federal, chegam a mais de 90%. É bem verdade que a JUF lutou muito pela criação da emenda constitucional 45 para a possibilidade do deslocamento de competência, esse incidente que foi criado para que fosse deslocada a competência da Justiça Estadual para a Federal. Mas esse incidente é muito demorado. Para se ter uma ideia, ele foi criado em 2004, apenas um caso, que foi julgado em outubro do ano passado, do líder Manuel Bezerra de Matos, inclusive advogado que foi assassinado porque denunciou grupos de extermínio de trabalhadores rurais em Pernambuco e na Paraíba, foi o único caso em 7 anos em que esse deslocamento foi decidido pelo STJ. Inclusive o caso da missionária Dorothy Stang foi indeferido, o deslocamento de competência. Então, na realidade, nós estamos propondo que a apuração desse crime se dê pela Polícia Federal. Porque a Polícia Federal, ela é uma das melhores polícias do mundo, ela tem um serviço de inteligência, que é referência, ela está bem armada, está bem estruturada para apurar esses crimes, para elaborar os inquéritos policiais. E esses inquéritos policiais devem ser denunciados pelo Procurador da República, que é do Ministério Público Federal, porque ele está longe do local do crime, ele tem segurança, logo ele pode denunciar com independência esses crimes. E o juiz federal, ele é um magistrado que ele é testado, quando ele faz concurso, ele é obrigado a estudar direitos humanos. E realiza periodicamente, né, cursos de aperfeiçoamento, e muitos dos quais ele volta a estudar direitos humanos. Então o magistrado federal ele é um técnico na área desses crimes dos direitos humanos. E mais, a Justiça Federal no nosso país hoje está informatizada, o que gera um processo mais rápido, inclusive com audiências de teleconferência. Isso realmente é muito importante. E o que prova o que os juízes federais estão fazendo no nosso país é nós observarmos que os grandes líderes do narcotráfico, do crime organizado internacional, líderes do PCC, do Comando Vermelho, foram todos eles condenados por juízes federais. É evidente que a federalização dos crimes dos direitos humanos é um imperativo, uma exigência social. Aqui, os próprios trabalhadores aqui presentes, nós podemos observar, muito obrigado, nós podemos observar que há uma convergência na sociedade, nesse diálogo positivo, né, de avanço. Nós devemos deixar corporativismos de lado, devemos pensar no benefício da sociedade. É uma vergonha para o nosso país o que está acontecendo. E mais, tem um outro argumento muito importante. Essas sanções, quem recebe internacionais pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, quem recebe a sanção é a União. Quem é sancionado é a União, não são os estados. Não é o judiciário estatal, não é o governo dos estados, não é o município. Quem sofre as sanções internacionais pela impunidade, em decorrência da impunidade,
é a União Federal. Por isso, nada mais justo que exista uma federalização desses crimes. E mais, é evidente que outras questões também nós estamos trabalhando aqui no Congresso Nacional, como a aprovação da PEC 438, que acaba com o trabalho escravo no nosso país. Ou seja, para aqueles criminosos, aqueles bandidos que exploram o trabalho escravo, percam a sua terra sem direito à indenização. E essa é uma medida, Dom Ladislau, muito importante. Nós precisamos, em verdade, resolver este problema no nosso país. De forma que nós estamos propondo uma alternativa. Os 2.000 juízes federais do Brasil estão dispostos a botar estes bandidos na cadeia. E se a impunidade hoje chega a quase 100%, eu tenho certeza que nós, como fazemos com o crime organizado, os grandes líderes do crime organizado, as lideranças vão se renovando, mas vão sendo presas. Tá? Nós temos certeza que os juízes federais do Brasil estão dispostos e preparados para botar esses bandidos que têm vitimado o trabalhador brasileiro e gerado uma grande vergonha internacional para o nosso país na cadeia. Nós estamos propondo isso e queremos trabalhar junto com o Congresso Nacional, com o governo, com o Ministério da Justiça para buscar essa alternativa. Muito obrigado. Aqui, Manuela, que eu tinha até pedido a palavra, que é a seguinte: eu fui muito provocado pela intervenção do Dom Ladislau. Porque nós vivemos nós que eu digo, Dom Ladislau, nós que somos do governo, que somos do partido do governo, e que ao mesmo tempo trazemos na nossa história a luta social, o compromisso, a solidariedade, a vivência e a experiência desses movimentos. Então nós vivemos um paradoxo da impotência, porque às vezes a vontade nossa é ir com a mão lá e arrancar o problema e resolver. E eu sinto esse mesmo drama em vários companheiros que estão no exercício da função executiva, que é um drama e dói muito sobre o nosso governo a gente ver esses assassinatos. Mas não dói só como Estado, dói como pessoa, dói como cidadão, como militante, como pessoa que tem compromisso com a justiça, com uma sociedade melhor, com mais distribuição de renda e assim por diante. Esse debate serve um pouco para provocar gente no nosso íntimo, mas para que dessa provocação no íntimo surja iniciativas e medidas que a gente possa, no tamanho da nossa perna, no tamanho da nossa ação, no tamanho da nossa responsabilidade, ver se consegue provocar para reagir. Nesse sentido, eu sou muito incomodado nesses 9 anos, 8 anos e meio, com o tratamento que o nosso governo deu para a terra. Eu sou muito incomodado. Eu acho que nós deixamos a desejar, nós poderíamos ter feito mais. É verdade que o Brasil como um todo, e a gente como governo temos que olhar isso, nós também temos a responsabilidade de tocar a grande agricultura. Afinal, a grande agricultura gera uma receita, uma renda considerável para o país, que consegue fazer com que a nossa política social seja uma política social abrangente, larga e que pegue de forma universal o nosso povo. A nossa agricultura e o nosso país, por bênção de Deus, admite a convivência tranquila das duas, da pequena agricultura com a grande agricultura, a extensão. É possível fazer isso. Mas é possível ser mais ousado para fazer com que ela chegue na mão dos pequenos. Nós multiplicamos por 10 o orçamento da agricultura familiar. Era ridículo no governo anterior, em 2002 até 2002. Não, multiplicamos por 10. A agricultura familiar tem uma relação muito solidária com o nosso governo. Multiplicamos também o grande negócio, o agronegócio. Mas foi positivo para o Brasil, então tem sido boa para o Brasil. Agora, para o nosso companheiro Paulo da Secretaria-Geral dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, se o governo, o executivo, não ajudar aqui no parlamento, as coisas não andam porque há um certo pacto aqui que dificulta isso. Eu sei disso porque eu conduzi a votação do primeiro turno da PEC do trabalho escravo, que é de origem do nosso deputado Paulo Rocha. Eu lembro a dificuldade que foi. Agora, em 2003, 2004,
quase nós votamos, 7 anos nós não conseguimos produzir um acordo para votar a PEC do trabalho escravo. E agora agrava, porque avançam sobre muito bem dito pelo Domingos Dutra, sobre o decreto dos quilombos. E se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente vai defender, ao invés de ficar na propositiva para votar o PEC do trabalho escravo, nós vamos ficar na defensiva para não votar o decreto dos quilombolas. E vai vir contra os índios também, pode esperar daqui uns dias. Né? O mesmo vale com a federalização. A federalização não é colocar a justiça do Estado contra a justiça federal, Diógenes. Não é isso. Aliás, a federalização já andou aqui na Câmara, aprovou na Câmara, foi para o Senado, voltou para cá, está em condições de ser votado. É que quem milita nos direitos humanos, em particular lá na ponta, sabe o funcionamento cotidiano dessa relação social. Que muitas vezes o juiz não sabe. Não é porque ele não quer saber, é que